Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luana Ramos, sou professora de língua portuguesa e vim aqui hoje trazer uma aula para vocês sobre tipologia textual. É um conteúdo que está presente em absolutamente todos os concursos, né, na área de língua portuguesa. Os conteúdos de língua portuguesa sempre exigem do candidato o conhecimento a respeito dos tipos e dos gêneros textuais. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, sem mais delongas, vamos lá. Nosso material. Olha só. Quando a gente fala sobre tipo, né, textual, eu tenho que entender o quê? Que existem diversas classificações, certo? Que um texto pode receber de acordo com a intenção. Então, eu tenho que pensar sempre em quê? Veja só, eu tenho aqui as opções de tipo descritivo, dissertativo, narrativo e injuntivo, certo? E o do que é que cada um deles fala. Olha só. Deixa eu vir aqui rapidinho falar com vocês. A primeira coisa que eu tenho que pensar é, esse texto que está sendo repassado para mim, ele tem sempre um intuito comunicativo. O emissor manda para o receptor uma determinada mensagem utilizando um código, que isso aí entra no conteúdo de funções da linguagem. Dependendo do concurso, também é cobrado. Mas o que é que eu estou querendo dizer com isso? Que todo emissor tem uma intenção comunicativa e o receptor precisa entender, captar qual é a mensagem, o que é que está tentando ser repassado, o que é que está sendo, né, repassado de fato, para poder entender de que tipo textual ele fala. Porque nós temos várias questões de linguagem na nossa sociedade. Nós temos publicidades, nós temos textos jornalísticos, nós temos uma linguagem poética, nós temos a letra de uma música, por exemplo, temos uma carta, um e-mail, uma mensagem numa rede social, certo? Então, cada uma dessas tem um intuito diferente. Então, dependendo da intenção comunicativa do emissor, é que nós temos os tipos textuais, certo? Então, voltando, olha só. Vamos conhecer cada um deles e as características, certo? Então, eu tenho aqui, primeiramente, o tipo descritivo. O que seria descritivo? É aquele que o nome já diz, ele descreve, certo? O descritivo tem o intuito de detalhar. Se ele descreve, ele detalha. Deixa eu colocar aqui menorzinho, olha só. Descreve, ele detalha, certo? Nele, eu tenho o que, ó? Ele reproduz a realidade num tempo estático. O que isso quer dizer? Que algo ou alguém está sendo observado e está sendo detalhado algo sobre esse alguém. Por exemplo, olha só. Quando eu estou, por exemplo, eu conheci uma pessoa e estou falando dessa pessoa para um outro alguém. Eu digo, olha, fulana, pronto, vou falar, professora Luana, ela tem a altura tal, ela tem a aparência tal, os olhos de tal cor, ela é de tal jeito, ela tem tal cheiro. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu tenho uma imagem estática. É como se na minha mente é uma foto textual. Imagina agora como se fosse um objeto. Você diz assim, rapaz, comprei uma garrafinha para treinar. Uma garrafinha de água para levar para treinar. Ó, essa garrafinha é vermelha, tem detalhes em preto na tampa. Enfim, eu vou detalhando esse objeto. Veja, é estático. Eu não estou falando de tempo, de passado, de presente, de futuro. É uma questão, ó, parada aqui, onde o meu intuito é trazer o máximo de detalhes possíveis. E isso a gente vai encontrar como numa questão do concurso? A gente vai trazer aqui algum ambiente sendo descrito, alguma pessoa também, algum detalhe muito rico, né? Uma riqueza de detalhes, ou seja, vai aparecer muito adjetivo, vai aparecer muito substantivo sobre algo ou alguém. Você consegue imaginar como uma foto textual na sua cabeça. Olha só, voltando aqui para o material, diz o seguinte. Como eu disse, uma foto textual com riqueza de detalhes, certo? O predomínio aqui, é de substantivos, adjetivos e locuções adjetivas. Então, se eu dissesse assim, ele é alto, baixo, cheiroso, vamos colocar aqui, aparentava ser calmo, uma pessoa pacífica, vê. Eu posso colocar aqui, botar aqui Zezinho, pronto, como um exemplo. Zezinho era um homem alto,
ou ele era baixo, né? Ele era cheiroso, ele era calmo, ele era pacífico, enfim. Tudo isso aqui são as características. E essas características podem vir com adjetivos ou locuções adjetivas, e os substantivos é a quem elas se referem, certo? Aqui, a descrição, ela é objetiva e também pode ser subjetiva, porque a objetiva é o que eu vejo e a subjetiva é o que eu acho, é a minha impressão, o meu ponto de vista sobre aquilo ali. Explora sentidos, especialmente a visão, mas pode ter aqui, ó, ela falava num tom de tal jeito, ela tinha tal cheiro, então, ó, cheiro. Eu posso estar falando aqui de uma comida, ó, gosto, cheiro, gosto, o que aparentava, né, aos meus olhos, né, minhas impressões no geral, enfim. E aqui, ó, ausência de relação temporal. Como eu disse, não tem passado, presente ou futuro. Aqui a gente está descrevendo. Então, vamos para a prática. Como é que as bancas têm colocado as questões com tipo descritivo, né? Como é que é cobrado? Como é que a gente vê numa questão? Olha só. Essa aqui diz assim, ó. Kleber de Souza, empresário e ex-garçom, acordou mais cedo que de costume. Cumpriu sua rotina matinal, se vestiu e partiu para uma das raras lojas que ainda revelam fotografias em Jaraguá, onde mora. Pagou por uma única foto, tirada 21 anos atrás. Nela aparece de camisa branca, gravata borboleta, ao lado de um sorridente senhor de barbas brancas. Vê que tá tudo que eu falei a vocês, tá se encaixando aqui, ó. Se eu for pegar o marca-texto e sair marca nas características, ó. Ele é empresário, é ex-garçom, acordou, ó, mais cedo que de costume, vê aquela questão subjetiva, né? Cumpriu a rotina matinal, aqui a gente já vem com o verbo, né? Com as ações dele. Se vestiu, partiu para uma das raras lojas, tal e tal. Aí aqui vem, agora sobre a foto, quais as características da foto, ó. Tirada 21 anos atrás. Nela aparece de camisa branca, gravata borboleta, ao lado de um sorridente senhor de barbas brancas, que vestia uma camisa rosa estampada com coqueiros. Vê, eu consigo imaginar algo, ó, estático. É estático, é como uma foto textual, não é isso? Ó, é como uma foto. Então, eu não vou nem ler o resto. Aí ele diz assim, ó. Julgue o item a seguir com relação aos sentidos e aspectos linguísticos do texto apresentado. A narração, que é que ele está narrando sobre Kleber, né? É composta de sequências mescladas com outras tipologias. Por que eu estou colocando isso? Porque, às vezes, vem 2 tipos, 3 tipos. Então, ele está falando aqui, ó, de uma determinada pessoa, trouxe características sobre essa pessoa e trouxe aqui as ações dela. Ó. Ele acordou mais cedo, foi uma ação. Ó. Ele cumpriu sua rotina, ó, foi outra ação. Ele se vestiu, ação também, ó. Partiu para uma das lojas, ó. Partiu é uma ação também, ó. Então, aqui, ó, características, ó, características. E aqui, ação, 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 foi dizendo o que ele fez. Depois, pegou aqui a foto, ó, característica, 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 certo? Aí, então, ele me diz que a narração é composta de sequências mescladas com outras tipologias, como a descritiva. Certo ou errado? Certíssimo, né? Nós vimos aqui, ó, na prática que a narração é mesclada, ou seja, tem das duas formas aqui no mesmo texto com descrição. Então, gabarito aqui, certo. Vamos pro tipo, né, narrativo. Se eu narro, ó, se for descritivo, ele descreve, né? Se é narrativo, ele narra, ó, ações. Ó, ele narra ações, por isso que é uma narração, né? Aí o que é que a narração faz? Ó, reproduz uma realidade dinâmica, ação, ou seja, a riqueza aqui é de verbos, né? Porque são ações. São ações. Então, aqui, ó, apresenta uma progressão temporal sobre anterioridade e posterioridade, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois, certo? A presença aqui é de verbos no pretérito perfeito, porque quando a gente fala de pretérito, ele pode ser perfeito, imperfeito ou mais que perfeito. No pretérito perfeito, a situação começou no passado e termina também nesse mesmo passado. Podem ser romances, contos, fábulas. Aqui aparecem muitos advérbios de tempo e de lugar e a existência, ó, de um fato ou vários fatos. Aí vamos lá, deixa eu vir aqui falar com vocês.
quando eu me refiro ao texto narrativo, diferente do descritivo, agora eu vou imaginar como um filme textual. Veja que o descritivo é uma foto textual, o narrativo narra ações. Então imagina, você vê, por exemplo, uma matéria, e nessa matéria estava falando sobre meliantes que foram identificados pela polícia e em frente a uma farmácia após realizarem um assalto. Então você presenciou aquilo ali, ouviu a matéria e você vai dizer a alguém, você chega lá, mas fulano, ontem eu vi uma matéria que os caras assaltaram uma farmácia e no momento que iam saindo, a polícia abordou e conseguiu pegá-los e tal e tal. Vê, a pessoa que está ali te ouvindo consegue imaginar exatamente a relação de anterioridade e posterioridade. Imagina, você vendo aquilo ali, em frente a uma farmácia, pessoas tentando fugir, a polícia chegando, vê ó, que tem uma sequência de fatos. Então, na cabeça dela é como um filme textual, vê que já não é mais a característica só dos detalhes. Ela agora tem as ações, tá certo? Então, isso é narrar. Narrar é trazer a sequência de fatos. Então, isso vai ter com um conto, isso vai ter com uma crônica, isso vai ter com uma fábula, onde o passado e o presente se misturam, para que você entenda a sequência narrativa. Nisso, ele vai apresentar para você personagens, esses personagens vão interagir e ter ali uma problemática, vamos dizer assim, uma situação que está acontecendo, você vai entendendo exatamente parte por parte daquele enredo. Isso seria uma narração. Então, vamos embora. Voltando aqui, ó, como é, então, que as bancas têm cobrado o texto narrativo. Olha só. Recordou-se do que lhe sucedera anos atrás. Antes da seca, longe, num dia de apuro, recorrera ao porco magro, que não queria engordar no chiqueiro e estava reservado às despesas do Natal. Matara-o antes do tempo e fora vendê-lo na cidade. Mas o cobrador da prefeitura chegara com o recibo e atrapalhara-o. Fabiano fingia-se de desentendido, não compreendia nada, era bruto. Como o outro lhe explicasse que para vender o porco devia pagar imposto. Tentara convencê-lo de que ali não havia porco, havia quartos de porco, pedaços de carne. O agente se aborrecera e insultara-o e Fabiano se encolhera. Bem Deus o livrasse da história com o governo, julgava que podia dispor de seus troços. Ó, como eu disse, não preciso nem ler a continuação. Eu já estou entendendo aqui que tem Fabiano, que é da História Vidas Secas, né, Graciliano Ramos. Fabiano, devido à seca que está acontecendo ali, né, estão passando muita necessidade, ele mata um porco que nem era o intuito dele, leva esse porco para a cidade para ser vendido. Chega lá, ele não consegue realizar essa venda porque ele é, né, interrogado por um cobrador da prefeitura que diz que para vender esse porco ele precisaria pagar imposto, porém ele diz que não tem um porco, ele só tem parte de um porco. O que é que eu fiz aqui? Uma sequência narrativa, né? Então, olha só o que a banca diz. A respeito dos sentidos e de aspectos linguísticos do texto anterior, julgue o seguinte item. Predomina no texto o tipo textual narrativo. Exatamente. Ele narra uma sequência, ele narra um filme textual. Eu consigo entender o passado, né, os fatos do passado, a sequência narrativa que está aparecendo ali. Mais uma questãozinha, olha só. Kleber de Souza, empresário, ex-garçom, aquele mesmo texto que nós vimos lá em cima. Acordou mais cedo, cumpriu sua rotina, tal e tal, né? Vamos lá para o enunciado. Ó. O encadeamento de acontecimentos expressos por verbos no pretérito perfeito, ó, como ocorre no primeiro parágrafo, é um dos elementos que caracterizam o texto como narrativo. Exatamente. Tá vendo que tá tudo dentro do conteúdo aqui que eu tô trazendo para vocês? Então, assim, ó, quem tá assistindo essa aula não vai errar mais questão de tipo narrativo, não. Não vai mais errar questão de tipo textual no geral, certo? Porque eu tenho todos os detalhes aqui para vocês, tá bom? Então, tudo que eu puder, assim, trazer de informações tá aqui, tá na tua mão. Agora, a fórmula é só passar. Vamos embora. Chegamos no tipo dissertativo. Olha só, vamos lá, deixa eu começar com vocês. Aqui, no nosso tipo dissertativo, o que é que eu vou ter? Se o tipo descritivo era uma foto textual, o tipo narrativo é um filme textual, o dissertativo é o quê? No dissertativo, eu vou lembrar do quê? Da redação que vai ter no seu concurso, certo? Aquela redação que eles dizem o quê? É o gênero dissertativo. Tem banca que bota gênero dissertativo, argumentativo. No final das contas, tu vai fazer a mesma coisa, porque dissertar, né, o dissertativo argumentativo, é aquele tipo de texto onde eu vou trazer
Meu argumento, é dissertar é escrever. Argumentar é tipo trazer a defesa de uma tese dentro das palavras, é trazer por escrito a defesa de um ponto de vista a respeito de um problema social. Então a banca nunca vai colocar uma coisa boa, ela sempre vai trazer um problema, seja esse problema envolvendo meio ambiente, saúde, educação, segurança, depende muito do concurso que você vai fazer. Então, se eu pegar aqui, vou fazer um concurso para a área de segurança pública, vou fazer aqui para carreiras policiais. E ele me coloca como uma temática de um texto dissertativo a superlotação carcerária. Então, em um tipo dissertativo, o que é que eu vou precisar fazer? Eu preciso trazer causas, consequências, solução, se eu for escrever uma redação, tá? E nessa redação, os meus argumentos é trazendo o que, na minha opinião, é responsabilidade de alguém, é negligência de alguém, são as consequências desse fato diante da inoperância de alguma coisa, de algum fato. Por exemplo, eu pego aqui a superlotação carcerária e digo que isso acontece, que tal situação acontece devido à inoperância estatal e à ausência de políticas públicas. O que é que eu fiz aqui? Eu trouxe uma tese e eu tenho que defender essa tese com os meus argumentos. Como é que a banca vai cobrar isso numa questão na prova? Ela vai trazer alguma situação onde alguém está trazendo a sua opinião, está trazendo aqui uma crítica, está trazendo ali uma exposição de um fato, mas que tenha a opinião aparecendo ali, certo? Independente se essa opinião você concorda ou não, se está certo ou está errada, mas se ele argumentou, ele trouxe a sua opinião. Então pode ter ali um texto jornalístico onde o repórter, o entrevistador, não sei, traz a opinião dele sobre o fato, certo? Então, se ele opinou, esse texto já é dissertativo, tá certo? Então, vamos lá, vamos para os detalhes. Olha só, aqui eu tenho, o texto dissertativo, ele discorre sobre um tema ou uma tese, ele tem, uma característica clara de obedecer à língua padrão, certo? Ele não pode aqui ser informal, de jeito nenhum. É impessoal. O que é ser impessoal? É quando eu uso assim, sabe-se, espera-se. O que eu estou dizendo aqui é que eu não digo, eu espero que tal situação mude. Eu não posso dizer eu espero, porque aqui eu seria pessoal demais. Então, como ele não traz pessoalidade, é impessoalidade, eu digo, espera-se. Espera-se quer dizer que eu e a sociedade inteira esperamos que isso aconteça, tá? Quando eu digo assim, sabe-se que tal situação representa um retrocesso para o país. Sabe-se, é porque eu estou dizendo que eu e a sociedade inteira sabemos disso. Aqui o predomínio, diferente do narrativo, agora o tempo é o presente, porque o problema está acontecendo agora. É um problema agora para nós, certo? O uso de dados estatísticos e fatos, que a gente chama aqui de repertórios socioculturais, certo? Repertórios socioculturais. E os substantivos aqui são abstratos. Então, esse é o nosso texto dissertativo. Aí eu tenho aqui características que o texto dissertativo vai ser, pode ser, né, dividido em texto informativo, uma transmissão de conhecimento, não tem posicionamento ideológico do autor, tem conceitos, datas, dados estatísticos. Então, quando eu digo assim, no ano de 2022, a população carcerária já era mais de 700 mil pessoas, olha só. Aqui, isso aqui é um dado, certo? Então, nesse dado é o que eu chamo de conceito, né? Dados estatísticos. Então, pode vir como notícia, reportagem, como uma própria dissertação. Eu vou ter tese com argumentos, tem juízo de valor e ponto de vista do autor. É isso que faz, principalmente isso aqui, que faz ele ser dissertativo, argumentativo, tá? O juízo de valor e ponto de vista do autor, certo? Artigo editorial, teses. Então, no dissertativo, argumentativo, eu busco persuadir o meu leitor, convencê-lo de forma discreta. Não vou dizer, acredite em mim, mas eu vou trazer fontes que comprovam que o meu pensamento é o certo. Então, na dissertação argumentativa, eu tenho assunto, tema, tese, argumentos e conclusão, certo? Então, vamos lá. Como é que as bancas têm cobrado isso? Olha só como o texto inicia. Concorrentes. Em uma sociedade que se comunica em fluxo, é preciso avaliar diariamente onde estão os impedimentos e o que deve ser priorizado, e redefinir o foco e estratégia. A comunicação também passa a lidar com o provisório, com o possível e com o
o impermanente, né? Saber como equilibrar o tempo nessa pressão imediatista é o grande desafio do século XXI. Veja que aqui ele não está trazendo opinião de ninguém, é a dele. Não é um fato, é a opinião dele. Não está contando a história no passado, é a opinião dele, certo? Então aqui, ó, há saberes que só se atingem com reflexão, laços que só se formam com experiências reais compartilhadas, certo? Enfim, a pessoa, como ela finaliza aqui, ó, deixa eu pegar o último ponto, ó. Saber desligar o celular é a opinião dela, ó. Saber desligar o celular, parar de responder e-mails para completar uma tarefa, ler um livro inteiro e principalmente saber conversar com outros são habilidades cada vez mais valorizadas em uma sociedade digital. Exatamente por serem habilidades capazes de dilatar o tempo em que vivemos, formas de transformar o fluxo que consome nossa atenção, no momento ao qual no qual nós consumimos o mundo. Vê que aqui, ó, tem o nome da pessoa e, ó, do que é que ela fala. O tempo é a comunicação digital no século XXI. Foi lá no Jornal do Comércio, ó, mas ela deu a opinião dela. Vê que pode ser num texto jornalístico, né? Julgue o item que se segue. Aí ele diz, ó, o texto classifica-se como dissertativo argumentativo. Ele já disse qual é o tipo. E no parágrafo de conclusão, são apresentados exemplos de ações que representam possíveis respostas ao que o autor identifica como grande desafio do século XXI. E não é isso mesmo, ó, desligar o celular, parar de responder e-mail. Exatamente, ó, correto. Gabarito corretíssimo. Chegamos no texto injuntivo. Vamos lá, ó, vamos lá. O que seria o nosso texto injuntivo? Gente, a injunção nada mais é do que uma ordem, tá? Ó, vamos recapitular o que teve até aqui. Descritivo traz o quê? Detalhes. Narrativo narra ações. Ó, no descritivo, foto textual. No narrativo, filme textual. No dissertativo, a opinião de alguém sendo expressa ali através de um problema social, né, trazendo uma tese. E quando eu venho para a injunção? Injunção é ordem. Como assim ordem, professora? Veja, digamos que você vai ao médico. E chega lá, você está com inflamação na garganta, e esse médico receita várias coisas para você, né, como uma orientação para você melhorar. E nesse meio tem uma medicação que você precisa tomar de 3 em 3 horas, 4,5 ml e tal remédio. Você vai lá na sua tampinha do remédio colocar 10 ml e tomar de uma vez? Não, você vai ter que seguir as instruções orientadas pelo médico. Então, tome de 3 em 3 horas tal remédio, 2,5 ml. Esse tome, faça, beba, use, né, hidrate-se, são ordens, tá? Mesmo que esteja através de uma receita médica, seja uma receita culinária, né? Quando ele diz mexa, use, faça, né? Utilize, leve ao forno, tudo aqui são ordens. Então, essas ordens podem vir em forma de conselho, de pedido, de orientação, mas não deixam de ser ordens, certo? Até um pedido de socorro é uma ordem. Quando eu digo socorro, alguém me ajuda, eu estou te ordenando a me ajudar. Quando eu faço um convite, digo assim, por exemplo, olha só, no final de semana vai ter um churrasco lá em casa, apareça. Não vai ter não, viu? Mas se quiser me convidar, eu tô aceitando. Quando eu digo apareça, é uma ordem, certo? E essa ordem vem em forma de quê? De convite. Então, a injunção é a ordem, só que ela vem em vários formatos. Vamos lá para o material, olha só. Na injunção, eu tenho, ó, um texto que é instrucional, ele vai me trazer instruções que eu preciso seguir, provoca ao leitor uma atitude. Por exemplo, eu vejo lá num posto de saúde uma campanha do câncer de mama, contra o câncer de mama. Aí ele diz assim, ó, toque-se. Né? Não tem umas que são assim, toque. Toque é uma ordem, certo? E ela me provoca o quê? Uma atitude. Quando eu vejo um comercial da Coca-Cola, que ele diz assim, ó, beba Coca-Cola, ó, beba. Compre batom, aquela propaganda antiga do batom garoto, ó, compre batom. Então, beba, toque, use, faça, compre, seja. Tudo isso aqui são injunções, certo? Trazem o quê? Uma intenção de comando. Os verbos aqui estão no presente ou no futuro. Vem através de manuais, receitas, bulas, e tem principalmente aqui, ó, nas leis,
decretos, regulamentos, contratos. O edital de um concurso, por exemplo, está totalmente na função injuntiva. Você tem que seguir à risca o que o edital pede, não é isso? Tanto é que quando a gente vai fazer aqui uma correção de redação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ir lá para o edital e ver o que o edital penaliza, quantos pontos ele tira, quantos pontos ele dá por tal coisa, o que é que o edital prioriza, tá certo? Então vamos lá. Como é que as bancas têm cobrado? Porque aqui a gente vê o conteúdo e vê questões também para praticar. Vamos lá. A iniciativa Mãe Servidora, inserida no contexto do programa Pró-Equidade de Gênero, reflete um esforço significativo da ANTT para promover o equilíbrio entre a vida profissional e familiar de suas colaboradoras. Essa ação é direcionada especialmente para mães servidoras no regime de trabalho presencial com filhos menores de 7 anos de idade, oferecendo a elas oportunidades de reduzir a jornada de trabalho semanal em 4 horas em um dia específico. O objetivo principal é fortalecer a interação entre mãe e filho durante os anos cruciais de formação da criança, beneficiando-se tanto o bem-estar da servidora quanto da família como um todo. Aí ele diz assim, ó, a respeito dos aspectos linguísticos desse texto, julgue o item a seguir. O último parágrafo do texto caracteriza-se como injuntivo. Aí vamos lá, ó. Deixa eu pegar aqui o nosso marca-texto. Vamos ver se a gente encontra alguma ordem. Será que tem? Aí vem o último parágrafo, é aqui, ó. O objetivo principal é fortalecer a interação entre mãe e filho durante anos cruciais da formação da criança, beneficiando-se... Eita, perdão, aqui não é o último não. Onde está aqui, ó? Em caso de dúvidas, fale com a coordenação de projetos especiais. Se ele me disse para fazer algo, ele me trouxe uma ordem, olha só... A ordem é o que? Uma injunção. Característica ó, correta, certo? Fale com a coordenação. Simbora. Então, aqui, ó, sobre os tipos textuais, para a gente finalizar, né? Qual é a diferença de gênero e tipo textual? Por quê? Eu tenho o gênero e tenho o tipo. Cuidado que tem banca que mistura os dois. Tipo, vamos pensar no tipo como um macro, certo? Tipo é tipo injuntivo, tipo dissertativo, tipo narrativo, tipo descritivo. Esse é o tipo. E o gênero? O gênero, ó, se esse é o macro, vamos pegar o gênero como um micro. Dentro de narração eu tenho conto, fábula, crônica e várias outras, certo? Dentro de injunção eu tenho receita médica, eu tenho manual de instruções, eu tenho receita culinária, eu tenho um convite, eu tenho um conselho. Tá entendendo? Então é assim, ó. Deixa eu pegar aqui um espacinho no material. É como se fosse, ó, o tipo e o gênero, ó. Aqui é o tipo, ele é o macro. Então, descritivo, narrativo, dissertativo, injuntivo. Quando vem aqui, ó, o gênero é o micro, certo? Então, ele é menor, só que ele tá inserido nas características de cada um desses, certo? Ó, cada um desses tem várias, né, características. Então, ó, no narrativo, que é a narração de um fato, né, podendo ser fictício ou não, eu tenho romance, crônica, conto, novela, fábula, piada, história em quadrinhos. No descritivo, ó, eu tenho currículo, diário, notícia, cardápio, classificados, reportagem. No dissertativo expositivo, ó, resumo, entrevistas, enciclopédia, palestras, sinopse, trabalhos acadêmicos. No dissertativo argumentativo, ensaios, carta de leitor, artigos de opinião, certo? Então, o gênero textual ó, é o uso desse texto, ou seja, é a função social comunicativa do texto. É um texto que vivencia o cotidiano, podendo ser verbal ou não verbal, tá bom? E aqui, ó, algumas características desses gêneros textuais. Os textos literários, ó, como conto e poema, valorizam a subjetividade, a estética e a narrativa criativa. Já nos jornalísticos, que tem reportagem, editorial, buscam informar, o nome já diz, discutir e até persuadir o leitor. Num texto científico, que tem aonde, nos artigos, na dissertação, focam na objetividade, na clareza e na argumentação baseada em dados e fatos. Eles não podem enfeitar muito aqui. Textos publicitários, ó, que tem nos anúncios, nos slogans, apelam para a persuasão e a persuasão rápida, com foco no impacto visual e linguístico. E os textos instrucionais, como manuais, receitas, tutoriais, apresentam informações como realizar algo, tá bom? Então, mais uma questãozinha aqui só para a gente encerrar. Olha só.
Nas últimas semanas, comecei a estranhar a incidência de palavras como sofrência, refrescância e picância no vocabulário das pessoas. Referiam-se respectivamente ao sofrimento. Gente, todas essas questões que nós vimos aqui hoje são já de 2025, certo? De questões de 2025. Uma ou outra aqui a gente vai ter no nosso curso de 2024. Eu estou pegando as mais recentes possíveis, certo? Referiam-se, respectivamente ao sofrimento, refresco e picante. Não que estivessem erradas. O fato é que palavras antes nunca usadas estão entrando em nosso dia a dia como se não pudéssemos mais passar sem elas. Ele está trazendo o que aqui, ó? Olha só. O fato é que palavras sem antes nunca serem usadas estão entrando no nosso dia a dia como se não pudéssemos mais passar sem elas. Isso não é uma opinião? Quem terá sido o primeiro a falar esta ou aquela? Como elas se propagam? Ninguém estranhou ao ouvi-las? Ou fez de conta que sabia do que se tratava? Eis algumas: bichectomia, cleptocracia, criptoassalto, despolarização, ecocídio, economocrata, hipergamia, hipomania, homeomorfo, jogoteca, labioplastia, ludopatia, microagulhamento, microfocagem, nepobaby, ninfoplastia, pornotortura, probiótico, reflexologia. Minha gente, é muita tiktokização, tocofobia, enfim. Aí eles assim, de acordo com as ideias veiculadas no texto precedente, considerando suas características, julgue o item, considerando a função sociocomunicativa e o canal de circulação do texto, além de suas características discursivas, é possível concluir que o texto se configura como um exemplar do gênero textual crônica. Olha só, certo ou errado? Aqui eu tenho, totalmente uma crônica. Na crônica tem uma reflexão, ele traz um tipo de narração com uma característica de trazer a opinião com um problema social também, certo? Nessa crônica, que é um tipo de dissertação, essa crônica vai trazer poucos personagens, traz um fato, e esse fato está sendo abordado de uma maneira bem detalhada e trazendo reflexão para a sociedade. Então, por isso, o gabarito está correto, tá bom? Mais um aqui, a partir da leitura do texto, julgue o item e tal. Então, os textos multimodais produzem efeitos de sentido por diferentes modos de representação. Ou seja, a informação é transmitida por diferentes modos semióticos. Professor, o que danado é um texto multimodal? É aquele texto que traz imagem, que traz som. Eu posso trazer aqui um podcast, eu posso trazer aqui um vídeo no TikTok, eu posso trazer um poema. Então, o mesmo texto, ele vai vir por diferentes modos semióticos. Por isso que eu quis trazer essa questão, porque dificilmente se fala de texto multimodal, e essa questão já agora, em 2025, a CESP colocou. Então, corretíssimo. O multimodal vem por diferentes modos semióticos, tá certo? E aqui eu vou me despedindo de vocês, tá certo? Espero ter contribuído aí de alguma forma, né, para o teu conhecimento, para a tua aprovação, né, que não tenha ficado dúvidas e que agora, a partir de agora, você pratique, né, coloque aí no teu banco de questões o máximo de questões possíveis para resolver, né, e aplique os conhecimentos abordados aqui. Então, nos vemos na próxima aula, né, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau.